Shalom, meus amigos. Estamos aqui hoje para mais um estudo bíblico que nos comprometemos a fazer, claro, sempre com toda a responsabilidade. E hoje nós queríamos falar de um tema que causa muita dúvida no meio evangélico, que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, diretamente no versículo 2. Mas eu vou ler os dois versículos para aqueles que não estão habituados a ler a Bíblia, que nos seguem, mas não leem a Bíblia costumeiramente, fiquem cientes do que nós estamos falando. Então, no versículo 1 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: E a terra era sem forma e vazia. Isso é o que, essa é a versão que comumente nós. Opa, estou tentando passar aqui, mas travou o computador. Isso. E que normalmente nós ouvimos. E a terra era sem forma e vazia. Ok? Nós sabemos que há algumas versões, algumas traduções da nossa Bíblia, mas essa é comumente usada, comumente escutada nas igrejas. E o verbo era, quando é traduzido desse jeito, dá a entender por eles, por os teólogos, claro que nem todos entendem assim, aqueles que leem só por ler, mas os teólogos que acreditam que que o verbo correto é o verbo era, eles acreditam que Deus criou a terra sem forma e vazia. E nos versículos seguintes, nos versículos que vêm abaixo, no contexto que vem abaixo, mostra Deus como se ele estivesse arrumando a casa, criando as coisas, criando o céu, criando a terra, criando os mares e assim por diante. Porém, há uma outra versão, outra tradução nossa, que particularmente eu vejo na Almeida Revista e Atualizada, na qual traduziu da seguinte maneira: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Para muitos não muda nada, mas para os teólogos, sim. Quando você traduz a terra estava sem forma e vazia, você consequentemente entende que sem forma e vazia não era o estado original da terra, ou seja, Deus não criou a terra sem forma e vazia. E dentro dessa teoria, entende-se por alguns que a terra do versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não, 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 não que seja uma outra terra diferente do versículo 2, mas ela não estava na na sua forma original do versículo 1, que algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. Não vou citar com essa teoria, porque não é o objetivo do nosso estudo, ok? Mas vamos lá. Como o nosso foco é sempre as escrituras hebraicas, o texto hebraico, vem a pergunta: pode o texto hebraico solucionar este problema? Na realidade, a terra era sem forma vazia, Deus assim a criou, ou a terra estava sem forma e vazia? Algo aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. Bem, então eu convido a vocês para participar conosco do nosso estudo. Diferentemente dos outros, que nós fazemos um estudo completo num vídeo só de 40, 50 minutos. Nós vamos fazer algo mais enxuto, nós vamos dividir por partes, ok? Parte 1, parte 2, parte 3, quantas partes foram necessárias.
mas tentaremos fazer vídeos de no máximo entre 15 a 20 minutos, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o texto em hebraico, ok? É, aqui onde está, deixa eu aparecer aqui onde está seteando o mouse, é o verso 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Ve'haaretz haitá tohu vavohu. E a terra, aqui está o grande... Opa, saiu. Esse aqui que está destacado em amarelo é o objetivo do nosso estudo nessa primeira parte. É o verbo que está conjugado aqui, haitá. Haitá é o verbo. Vamos partir para cá. Haitá. Haitá é o verbo ser e estar do hebraico, que em hebraico se lê lehiot. Lehiot é o verbo ser ou estar. É parecido com o verbo to be do inglês, né? Que também é ser ou estar. E ele está conjugado no feminino singular do tempo passado, na terceira pessoa do feminino singular do tempo passado. Então, eu poderia traduzir, claro, ela era, ela estava. Ou seja, nenhuma das duas traduções, falando de maneira seca, fria, está errada. É claro que é o contexto que vai dizer quando eu devo usar era, quando eu devo usar estava. Então, vamos voltar aqui em cima. Verhaaretz haitá tohu vavohu. Ok? Não vou ler o resto, porque vai ser... Nós vamos pegar em outra lição. Ok? Então, vamos lá. Falamos que o verbo lehiot é o verbo ser e estar do hebraico. Quando nós lemos Gênesis 1, versículo 3, eu coloquei aqui em hebraico, só vou ler para vocês. Vaiomer Elohim, Yehi Or, Yehi Or. Traduzindo, e disse Elohim. Vou traduzir como está no hebraico, ok? E disse Elohim, seja luz. E foi luz. O que nós temos em português, na língua portuguesa? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ou seja, essa raiz aqui que eu coloquei em amarelo, cadê o mouse? Não está aparecendo aqui. O mouse está vendo aqui, ó, amarelo aqui e amarelo aqui. Também é o verbo lehiot. Só que aqui ele está conjugado, vamos dizer que seja o nosso imperativo, mas é o jussivo. É quase a mesma coisa. Se eu não disser que é, não vou dizer que é a mesma coisa, porque não, mas é quase a mesma coisa. É quando alguém pede algo para outro. Mas a raiz é do mesmo verbo leriote, ser e estar. Então, quando a nossa Bíblia, na língua portuguesa, isso aí em todas as versões, pelo menos que eu li todas as versões, traduz haja, na verdade, ele deveria ter traduzido seja. Ou seja, o versículo deveria ser traduzido da seguinte maneira: E disse Elohim, seja luz. E foi luz. Ok? Aí você pode falar, não, você está forçando o texto, não sei o quê. Vamos lá. Então, vamos dentro do próprio livro, dentro do próprio capítulo. Ele seteando o mouse. Eu tenho aqui Gênesis 1, versículo 5. Ok? Escrevi só em hebraico, mas vou traduzir para vocês. Opa, saiu. Vaikra Elohim Leor Ion. Velehosher Kara Laila. Ve Yehi Erev. Ve Yehi Boker. Yom Errad. Então, vou traduzindo aqui passo a passo. E chamou Elohim
a luz, dia, e a treva, chamou noite. Ve, Yehi, Erev. Veja que eu tenho as três consoantes aqui, ó. Yud, Re, Yud, igual daqui de cima. Yud, Re, Yud. A única diferença é que eu não coloquei os sinais diacríticos, os sinais maçoréticos aqui. Mas é a mesma coisa. No hebraico, o que vale são as consoantes. Então, aqui, como ele traduziu? E chamou Elohim a luz dia, e a treva chamou noite. E foi, e foi tarde, e foi manhã, dia um. Ou seja, o mesmo verbo conjugado da mesma maneira, no versículo 5 eles traduziram no verbo ser, estar, claro, foi tarde. E no versículo 3 eles traduziram como se for como verbo haver. Por quê? O tradutor, ele tem que entender o texto, ele tem que entender o que ele está traduzindo. Normalmente é assim. Provavelmente aqui o tradutor acredita que todos os versículos abaixo é a primeira criação de Deus, que não aconteceu nada entre Gênesis versículo 1 e Gênesis 1 versículo 2. Então, aqui está tendo a criação original. Está tendo toda aquela criação que os teólogos dizem que é criar do nada, ok? O tradutor acredita isso no nos versículos subseguintes. Então, o verbo leriot, ele sempre traduz como haver, haja. Ou seja, ali não tinha nada e Deus trouxe do nada a existência. Essa é a mentalidade, provavelmente a mentalidade do tradutor para ele traduzir desse jeito. Mas o que me parece dentro do hebraico, claro, em cima já do versículo 3, e disse Elohim, seja luz, e foi luz. Ou seja, o que parece, vamos colocar assim, é que há não uma criação nova, original no versículo 3, mas uma transformação de algo para um outro algo. Certo? Como se tivesse, ele olha para alguma coisa e ele fala, ei, você, seja isso. Então, há uma transformação e não uma criação do nada, ok? Então, é o verbo leriot, verbo ser e estar. É o verbo que está no versículo 2, ok? Haitá, aqui ele está conjugado no passado. No versículo 3, ele está no jussivo. Vou colocar, não é isso, mas é o que nós mais conhecemos na língua portuguesa, no imperativo, mas é o mesmo verbo, é o verbo ser e estar, ok? Então, acho que dentro do Gênesis 1:6 tem a mesma coisa. Então, por favor, peço que vocês leiam. Então, por hoje nós vamos ficar aqui. Nós vimos o verbo leriot, mas claro, a gente não pode fundamentar uma teoria dentro apenas de uma palavra. Então, eu convido a vocês que nos acompanhem na próxima semana, no nosso próximo estudo. Nós vamos dar continuidade para tentar provar aquilo que nós estamos falando dentro da Bíblia, dentro da língua hebraica, ok? Então, nós vamos para um tema também, para uma palavra que ela é bastante complicada. Há bastante traduções e a gente pesquisando achou algo muito bom, sem forçar o texto, ok? Então, vou trazer para cá. O nosso próximo estudo, nós vamos falar de Torro Vavorro. É aquilo que a maioria das Bíblias traduzem por sem forma e vazia. Afinal, o que significa sem forma e vazia? Você não sabe?
Espero você na próxima semana com esse nosso estudo, ok? Shalom, Lahitraot.